na minha posição de juiz eleitoral, eu estaria aqui abordando, pensando, evidentemente, não esgotando em absoluta todas as hipóteses, porque são inúmeras. No mínimo, nós precisaríamos de umas 4 horas para um estudo mais, uma palestra mais aprofundada sobre a norma 504 e sobre a resolução que trata da propaganda eleitoral, mas irei traçar e pensar os pontos mais importantes, com base em experiências passadas já pela vivência, desde que eu sou aqui na comarca, de condutas que nós vimos e acabamos nos deparamos no fórum, na Justiça Eleitoral, com um caso concreto. E a postura da Justiça Eleitoral é o cumprimento da lei, evidentemente, não poderia ser de forma diversa. E de forma muito severa. Imposição de multa, não terá a reconsideração, não haverá nenhuma tolerância quanto eu não sei o que diz a lei, eu desconheço o comando da lei. Impossível. Até porque todos os senhores aqui, esse fim de semana, eu já julguei habilitadas a algumas coligações que estavam com toda a documentação. Mas todos aqui já estão e já podem ser considerados como candidatos ao pleito municipal de 2012. Então, de maneira assim, que é de suma importância que os senhores conheçam a legislação que trata da propaganda eleitoral. Para aqueles que têm disponibilidade e condições de acesso à internet, o Tribunal Regional Eleitoral, abrindo a página do TRE de São Paulo, há um ícone específico para eleições 2012. Cliquem lá, vai abrir o canto direito de quem está no monitor olhando para a tela, um leque, com vários temas, candidaturas, prestação de contas, e dentre elas, propaganda eleitoral. O TRE, ele elaborou um resumo, um folheto constituído de 2 folhas, sintetizando o que é permitido e o que é proibido. A legislação que trata da propaganda eleitoral além do Código Eleitoral, na disposição hierarquicamente superior, primeiro a Constituição Federal, Código Eleitoral, Lei 9.504, é a resolução do TSE, que os senhores terão acesso, podem ter acesso pelo TRE, entrando pelo site da internet, e também pelo próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Em Minas Gerais, a propaganda eleitoral é evidentemente um marketing, é o meio pelo qual o candidato ele tem que se fazer conhecido e captar, conquistar o voto do eleitor. Como uma pessoa que trabalha no comércio tem que fazer a propaganda para vender a sua mercadoria, o candidato não é um pouco diferente, apenas a forma como isso se exterioriza, ele tem que acabar se colocando à frente, dos eleitores como um todo, aqui no caso da cidade de Orlândia, para passar a imagem da sua condição de candidato e para que estes eleitores, então, votem nele. Para isso, a lei permite que os candidatos possam, então, propagandear, se autopropagandear. Mas, claro que, como todo direito não é absoluto, nós encontramos na lei a limitação, na lei as vedações, na lei as proibições, que, uma vez configuradas, autorizam a Justiça Eleitoral a imposição de penalidades. Algumas delas possíveis até de serem caracterizadas como captação ilícita de sufrágio, a gerar, inclusive, cassação do registro de candidatura, a depender da época em que for feita essa propaganda ilícita, também até a cassação do diploma. Portanto, até enquanto não diplomados, todos, sem exceção, sejam aqueles que estarão concorrendo para o cargo do pleito
sejam aqueles que estarão concorrendo para o pleito do cargo da majoritária, respondem pela conduta praticada em arrepio à Constituição Federal, a Lei 9.504 e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Mais ou menos, para os senhores entenderem, a lei, a norma geral é a Constituição Federal. Abaixo da Constituição, a Lei 9.504. Toda lei ela precisa de um comando normativo para que ela seja executada. Então, mais ou menos, para aqueles que não têm assim, muita habilidade no manejo com o direito, toda vez que a lei ela precisa de um comando normativo para ser executada, seja a nível municipal, estadual ou federal, o Poder Legislativo, o Poder Executivo baixo se chama um decreto. Só que em termos de legislação eleitoral, isso não tem o nome de decreto, isso tem o nome de resolução, que são baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E devem ser obedecidas porque elas são a parte normativa da legislação maior que a 9.504. É por isso que, para cada pleito eleitoral, os números das resoluções se alteram, porque a cada pleito eleitoral, seja para a eleição municipal ou para a estadual e federal, os comandos normativos são diversos. Né? As resoluções elas não guardam no mesmo número, elas são sempre diferenciadas. Bom, em termos de propaganda, a nível federal, toda propaganda ela tem como regra estar sempre redigida em língua nacional, com menção de legenda partidária, sendo proibido o emprego de meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Em termos assim, de calendário, eu já tenho observado timidamente, né, algumas propagandas em veículos, eu acho que é a única coisa que eu vi ainda, que é propaganda em veículos. Talvez porque os senhores, né, estejam aguardando o registro de candidaturas, né, o deferimento. Mas, na verdade, a propaganda ela já está autorizada desde o dia 6 de julho desse corrente ano. E para alguns tipos de propaganda, nós temos um limite temporal, não tem propaganda que ela poderá ocorrer até o dia anterior ao da eleição. Em outras propagandas, até inclusive o dia da eleição, respeitar da forma silenciosa, tal como eu vou tratar um pouquinho mais à frente. Eu vou apenas traçar os aspectos legais, deixando que, assim, ou eventuais questionamentos, ou eventuais, como se fossem consultas, e aí passaria a palavra para o doutor Ramon, também para as considerações legais, pertinentes, que ele entender. Por quê? Porque o juiz eleitoral é proibido de dar consulta. Então, os senhores vão me questionar, eu posso fazer isso, não posso responder. Porque a competência para a consulta, ela é privativa do Tribunal Regional Eleitoral. Então, não adianta candidato a vereador comparecer no cartório eleitoral e falar, eu queria saber se eu posso fazer um painel eletrônico na entrada da cidade. Pode ser consulta, né? Tem que cumprir consultar a lei, se aquilo não é permitido, se aquilo é proibido, nem precisa ir no cartório. Né? Mas se está com alguma dúvida em termos de criar, né, uma propaganda de marketing, como até hoje nunca foi usada, até mesmo na cidade, quem tem competência para responder pedido de consulta é o Tribunal Regional Eleitoral. E o uso eleitoral é proibido, ele não pode dar consulta. Então não adianta comparecer no cartório eleitoral para perguntar o que eu posso fazer. A consulta, evidentemente, dirigida ao tribunal, há de ser por escrito, por candidato, por ligação, né, ou partido político, regularmente representado. E por falar um pouco em coligação, já tenho observado algumas coisas assim, em termos de processo. É claro que sempre a propaganda feita ao arrepio da lei, a propaganda irregular,
e a propaganda ilícita, elas rendem ensejo a um processo que vai tramitar na Justiça Eleitoral, que pode se denominar ou reclamação ou uma representação. A representação já é uma ação. E a legitimidade para isso, ela é exclusiva dos candidatos, dos partidos políticos e das coligações. Qualquer pessoa do povo pode denunciar? Pode. E há no site do Tribunal Regional Eleitoral também um canal de acesso que todo cidadão pode ir lá fazer a sua denúncia online. Só que é vedado o anonimato. Tem que ter identificação. José Antônio Bandeira de Melo, papapá, morador tal, e aí põe lá a denúncia da prática de propaganda irregular que quer denunciar. O juiz, com base nessa denúncia online, que eu tenho que fazer uma pesquisa 2 vezes por dia, abrindo o sistema do site, eu vou determinar o imediato arquivamento, verificando que não tem procedência, ou a constatação e, uma vez caracterizado, encaminhar todas essas peças e mais a constatação para o Ministério Público promover a representação, já que, ao lado da coligação, do candidato partido político, o Ministério Público tem a legitimidade para propor reclamações, propor representações. Mas, em se tratando de coligação, por favor, coligação pela lei, a partir do momento em que ela é formada, no tratamento dela, na direção dela com a Justiça Eleitoral, ela funciona como se fosse um partido único. Então, não existe o Partido do Amor sozinho, sem o Partido da Esperança, que formou a Convenção pelo Amor Eterno. Convenção pelo Amor Eterno é que tem legitimidade por seu delegado ou pelo seu representante que colocou lá no draft, naquele documento, de se fazer, de ter a legitimidade. Já processei alguns pedidos de que o partido isoladamente está promovendo a impugnação, alguma coisa. Partido integrante de coligação sozinho não tem legitimidade ativa para promover representação por propaganda irregular, nem para impugnar registro e nada. Porque quando o partido político pode ter legitimidade isolada? Quando ele não estiver coligado por ninguém, é o partido sozinho. Então é o partido do amor eterno sozinho, né? Ele não está coligado a ninguém, então ele tem legitimidade unitária para demandar o que ele achar que é de seu interesse perante a Justiça Eleitoral. O candidato, evidentemente, do Ministério Público, como eu já falei. Em termos de data, como eu disse, a propaganda já está autorizada desde o dia 6 de julho. Do dia 28 de agosto ao dia 4 de 10, são 40 dias antes da multivéspera, é o período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Eu não vou abordar o termo da propaganda na televisão, porque aqui no Orlando nós vamos ter geração de imagem de rede televisiva. Isso aí eu sei para algumas outras cidades. Mas nós temos aqui emissoras de rádio. Com essa, nós teremos uma reunião à parte, que é a elaboração do plano de mídias. Para os candidatos, e evidentemente há candidatos aqui que estão concorrendo à reeleição e já tem até uma certa experiência como funciona isso, né? Vocês vão enfrentar uma gravação, todo partido vai ter um tempo, né, para poder fazer a sua divulgação. O conteúdo, e o que nos interessa aqui, é de que é proibido qualquer tipo de propaganda que se mostre ofensiva, né, ao moral, aos bons costumes, à honra, à reputação de outro candidato, de autoridades constituídas. Né? Isso rende ensejo não só ao pedido do direito de resposta, como também essa já é uma propaganda ilícita. Por quê? Porque ela pode gerar um outro processo, será um processo crime, talvez de injúria, difamação, calúnia. Então, muito cuidado. O que a Justiça Eleitoral espera é que os candidatos tenham a consciência de que o Brasil caminha no sentido de buscar
o efetivo cumprimento do disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que traça quais os princípios que devem nortear a administração pública. E quando se fala em administração pública, está falando-se tanto no administrador como também até no administrado. Então, é o princípio da moralidade, publicidade, pessoalidade, razoabilidade, etc. Isso veio muito a calhar agora, recentemente, a presidente Dilma Rousseff promulgou uma legal em que a remuneração de todos os servidores elas serão publicadas, com nome, valor de vencimento, etc. Ou seja, o princípio da transparência. Então, propaganda não é lugar para ficar ofendendo ninguém. Não é lugar para ensinar para o próprio eleitor, que são aqueles que os senhores estarão representando, ou no legislativo ou no executivo, que, lamentavelmente, poucos até, por falta de acesso, desconhecem a lei, e ficaram aí se lavando roupa suja, falando mal do outro, essa coisa ridícula, ridícula mesmo, que se vê em propaganda eleitoral. Eu gostaria, e é o juiz eleitoral que faz a diplomação, que escreve o diploma, tem lá toda uma responsabilidade de, ao par de fazer aquele discurso, expondo como foi o caminho percorrido pela Justiça Eleitoral, como foram os nossos dados estatísticos, os problemas que nós enfrentamos, de dar votos de elogios a todos, até para parabenizar todos os candidatos de Orlândia, digamos assim, pela propaganda eleitoral exercida dentro da legalidade, dentro da licitude, dentro da probidade, enfim. Fazer uma propaganda muito mais do que legal, elegante, não é? Tem que captar, é o eleitor, não tem que ficar aí falando mal de ninguém, volta a dizer, jogando roupa suja, enfim. Fale da sua plataforma, fale da sua, do que pretende, daquele ou candidato a vereador, ou candidato a prefeito, o que pretende, qual é o serviço relevante à comunidade que os senhores pretendem prestar. É esse o objetivo da propaganda. Bom, até às 24 horas do dia 4 de outubro, que é 3 dias antes, o que é permitido? Que começa. Início do debate, desse se inicia no dia 4, o debate pode se estender até às 7 horas do dia 5 de outubro. Eu já tenho, porque o debate não depende do registro da Justiça Eleitoral, depende de comunicação, das diretrizes e tal. Eu já tenho esse expediente aqui em Orlândia, nós teremos debate, já com formalização, de como será feito esse debate e dos candidatos que irão participar. Não depende de registro, volto a dizer, mas depende de comunicação. Eu já tenho isso já comunicado para a Justiça Eleitoral. Bacana, acho isso muito aproveitável. Comícios, utilização de aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas, reuniões públicas, propaganda gratuita no rádio e na TV. O que é permitido até a antevéspera, dia 5/10, 2 dias antes da eleição? Propaganda na imprensa escrita e reprodução na internet de jornal impresso. Até o dia 6/10, um dia antes, distribuição de material, volantes, santinhos e outros impressos. Aqui todos nós sabemos, que de madrugada a cidade acorda aí já toda, tem que pedir para São Pedro não mandar água, porque são coitados dos bueiros. A Orlândia não sobe tanto, porque ela é subida e descida, vai desaguar tudo na Anhanguera. Mas é isso, madrugada, distribuir santinho, já está violando a norma eleitoral até o dia anterior. E de santinho, boca de urna, vou falar um pouquinho mais para frente também. Um dia antes, então dia 6/10, ainda é permitida, é o caso final, para a realização de caminhada, carreata, passeata ou carro de som, até às 22 horas, desde que os microfones não sejam usados para transformar o ato em comício. Então, no interior é muito comum aqueles carros de som, com aqueles logos, fazendo a função dos partidos, alguns até fazem aí fazem umas musiquinhas, até engraçadinhas e tal. Não pode usar esse carro de som para fazer a propaganda de plataforma.
Cuidado.